Olá, boa noite. É notícia entrevista hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, boa noite para o senhor. Obrigado por nos dar essa entrevista. Obrigado, Kennedy. Uma alegria estar aqui com vocês. É muito importante poder dialogar um pouco sobre a cidade e sobre o país. Agradeço a oportunidade. O prazer é nosso. Começar falando primeiro sobre a cidade, né? O senhor deixou claro que pretende disputar a reeleição, já há conversas políticas nesse sentido. A gente sabe que no Brasil essas coisas são antecipadas mesmo. A eleição municipal é só no ano que vem. Mas eu pergunto para o senhor, por que o senhor quer ser reeleito? Por que o senhor acha que o senhor merece ser reeleito prefeito de São Paulo? Kennedy, o que a gente está desenvolvendo hoje na cidade, né? Para a gente ter uma ideia, São Paulo hoje está numa situação qualificada pela Fitness de AAA. Para a gente ter uma ideia, Miami é AA. O que quer dizer isso? Alto grau de investimento, baixo grau de endividamento. O trabalho que a gente começou lá atrás e que a gente culminou agora nessa posição importante, permite que a cidade hoje tenha o maior volume de investimento da sua história. Nós vamos ter esse ano 11,5 bilhões de investimento. A gente está fazendo um trabalho onde a cidade está sendo planejada para o presente, para o futuro próximo e para os próximos 30 anos. Do ponto de vista habitacional, de drenagem, de mobilidade, um conjunto de ações. A gente teve que fazer reforma da Previdência, fizemos a negociação da dívida da Prefeitura com o governo federal, eram 24 bilhões de reais que a gente zerou essa dívida. Enfim, uma série de ações onde a gente está hoje elevando a cidade para um outro patamar e que ela vai estar muito melhor nos próximos anos. Então, acho que dar continuidade a esse trabalho, que eu tenho certeza que terei a oportunidade de demonstrar para todos os cidadãos aqui de São Paulo, vai poder fazer com que a gente dê esse... acho que essa equipe que a gente montou, Kennedy, assim, que está tão empenhada, tão dedicada, né, poder dar essa continuidade de fazer essas entregas, que está tudo programado, eu acho que seria muito importante para a cidade de São Paulo. Prefeito, o senhor fez uma revisão ali do plano de metas elaborado pelo Bruno Covas, foi vice do Bruno Covas. Políticos tucanos fizeram uma crítica que você estaria abandonando ali as propostas, o programa do Bruno e trocando, por exemplo, a implementação de novos corredores por reforma de outros corredores e de que isso teria ali um sentido eleitoral, porque a gente sabe, chega a eleição, a imprensa faz aquela matéria, tantos por cento das metas foram cumpridas ou não. Como é que o senhor responde a essa crítica de troca nesse plano de metas da Prefeitura? Primeiro, que acho que é importante dizer assim, é que não é o PSDB, né? Tanto é que o PSDB tem 8 vereadores, os 8 vereadores assinaram um manifesto de apoio à revisão do plano de metas. O próprio presidente do Diretório Municipal do PSDB, o Fernando Alfredo, também fez essa declaração de apoio. E a revisão do plano de metas é algo natural. O Bruno fez, né? Quando o João Dória, em 2016, foi eleito com o Bruno de vice, aí o João saiu e o Bruno assumiu, o Bruno fez uma revisão até maior do que essa que eu fiz agora, porque é natural que após 2 anos, está previsto na legislação, que você faça a revisão do plano de metas. E quando você faz a revisão do plano de metas, é para você adequar para o momento daquilo que vai ser possível executar, incluir coisas que identificou-se necessário fazer inclusão, como, por exemplo, a gente aumentou 9 itens no plano de metas, né? Então, é fundamental que a gente possa fazer essas adequações e ter algumas coisas de ajuste. Dá um exemplo prático aqui. BRT Radial Leste e BRT Aricanduva. Eu soltei a licitação do BRT Radial Leste. Está parado no Tribunal de Contas do município. Então, se eu soltei a licitação, está parado lá, então eu estou atrasando para iniciar essa obra, então eu não vou conseguir inaugurar. Eu poderia inaugurar. Como está parado, não depende de mim, a gente vai deixar pronto, o projeto está pronto, já fiz toda a licitação do projeto, agora estou na licitação da contratação da obra, o recurso está disponibilizado, o recurso nosso, em parceria com o governo do Estado. O BRT Aricanduva, com o recurso do BID, a gente assinou o recurso do BID, portanto, está tudo pronto. Agora, se o Tribunal de Contas ficar demorando muito para me liberar, evidentemente, esse prazo vai se adequando. E o BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso, o banco... Né, que faz parcerias com o poder público e financia projetos, né? Exatamente, boa observação. Então, assim, a observação não é o PSDB, é uma pessoa que não está mais no governo, que saiu do governo e que acaba querendo criar algum atrito.
Lembrando, o Bruno Covas fez a revisão do plano de metas, os outros prefeitos fizeram, é um processo natural, não tem nada de inovador nisso, é um processo natural de todos os prefeitos. Queria discutir com o senhor a questão da tarifa zero, né, no transporte público. Né, me parece uma coisa meritória, né, numa cidade importante, uma questão até de justiça social. No entanto, alguns fazem crítica de, olha, não existe tarifa zero para nada, né, porque tem que ter um subsídio grande da prefeitura. Havia uma promessa do senhor de implementar essa tarifa zero. O senhor vai conseguir fazer isso até terminar o seu mandato agora? Isso fica para um eventual segundo mandato? Ou o senhor já vê essa promessa de uma outra maneira hoje? Acha que pode ser inviável esse tipo de tarifa zero para a cidade de São Paulo? Na realidade, eu não prometi. O que eu fiz? Eu havia pedido um estudo para a SP Trans, como a gente pede estudo para muita coisa, é natural, numa cidade de país, né? São Paulo é uma cidade de país, Sim. São Paulo tem 12 milhões e meio de habitantes, pega Portugal, tem 10. Mas o senhor acha viável para a cidade de São Paulo? Aí é que está. Eu pedi o estudo e acabou vazando isso para a imprensa. Nossa imprensa aqui é muito competente, acabou pegando a informação do estudo, que ainda não foi concluído. E por que eu pedi o estudo? Quando a gente fez algumas ações no período mais crítico da pandemia, que foi a retomada econômica, um dos itens que nós definimos foi manter a tarifa congelada. Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade de São Paulo tem a menor tarifa da região metropolitana, que é 4,40. Pelo terceiro ano consecutivo, a tarifa está congelada, que era uma das questões para a gente poder fomentar a economia, para poder ajudar as pessoas. Né? Toda a pandemia gerou para todas as cidades grandes problemas. Isso deu muito certo. A cidade de São Paulo cresceu bastante, não só por esse é um dos itens. Eu falei, poxa, vamos começar a estudar isso. E tem uma questão fundamental, Kennedy. Em 2019, a cidade de São Paulo, nós transportávamos 9 milhões de passageiros por dia. Caiu para 7 milhões. Então, a gente precisa incentivar o transporte coletivo e precisamos desincentivar o transporte individual por uma questão de mobilidade, até para melhorar o trânsito e até para que a gente possa melhorar a questão do meio ambiente, do ar da cidade. Então, eu achei que a gente pode dar um avanço. Tem mais uma questão sobre esse tema. 52 cidades no Brasil implantaram esse sistema e todas elas identificaram e apresentaram crescimento na sua economia. Havendo crescimento na sua economia, aumenta o número de oferta de empregos. Então, é algo que pode ser muito importante. Na avaliação do senhor, então, vale a pena ter tarifa zero? Vale a pena ter. O que a gente precisa agora é ver a questão que eu estou estudando. Se a conta fecha. Se a conta fecha. Ontem, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, na reunião com prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos, esse tema foi abordado. Eu acho que é factível, depende só da gente ajustar algumas questões da legislação federal e mostrar para a sociedade qual vai ser o ganho. Mas você acha que é factível? Só para a gente ter objetivamente, assim, até o ano que vem, ou isso deve demorar mais, prefeito? Eu não posso dizer que vai ser até o ano que vem, porque eu dependo de fazer alteração de legislação federal, que não depende de mim. Por exemplo, o empregador, em vez de dar o vale transporte, ele recolher para o Fundo Municipal de Transporte. Uma outra situação, o governo federal precisa ajudar não só a cidade de São Paulo, isso foi tema de ontem lá no encontro do Rio de Janeiro. O governo federal precisa entrar nessa questão da mobilidade do país, né? O transporte coletivo é algo fundamental. Então, tem uma série de questões que nós estamos trabalhando. Se eu conseguir concluir tudo isso, fazer alteração da legislação, eu implanto. O que eu não posso fazer, é ter uma ação irresponsável, tirar dinheiro da saúde e da educação para colocar no transporte. Aí não adianta. Qual que é o impacto de uma medida dessa no orçamento da prefeitura, no orçamento anual? Deixa eu dar um número redondo aqui e comparativo ao ano passado para a gente poder ter um bom entendimento do processo. Ano passado, quanto custou o sistema em números redondos? 10 bilhões. Quanto que eu tive de arrecadação de tarifa? 5 bilhões. Quanto que a prefeitura colocou para compensar o sistema? 5 bilhões. Né? Para ter uma ideia, a gratuidade na cidade de São Paulo, você vai ficar impressionado com esses dados. Aí tem as gratuidades. Sim. Por que o subsídio é grande? Né? Porque todo o número em São Paulo é grande. Sim. 770 milhões de reais foi pago só da gratuidade dos estudantes. 770 milhões de reais. Gratuidade dos idosos 65 mais, 640 milhões de reais. Gratuidade das pessoas com deficiência, 440 milhões de reais. Isso só as gratuidades que a prefeitura tem que bancar, porque é gratuidade. Até um dos temas que a gente discutiu ontem é isso, né? Pega a gratuidade do idoso 65 anos mais. É legítimo, é correto? É legítimo, é correto, apoiamos.
uma legislação federal que a conta fica para os municípios. Não é só São Paulo, todos os municípios. Quem está discutindo é o seguinte, olha, fazer lei para colocar a conta para os municípios não é factível. Então, um dos temas que a gente discutiu é essa questão. Mas olha os números de São Paulo como são é um tema enormes. importante, esse da mobilidade, é o futuro da cidade, enfim. A gente viu como isso foi debatido no pós-pandemia, com a questão do trabalho remoto agora. A cidade muda mesmo. Prefeito, uma outra discussão que é feita na cidade, que, tempos em tempos, é sobre o plano diretor da cidade. E tem aquela velha discussão sobre liberar prédios mais altos, que permite um maior adensamento em regiões centrais. Aí associações de moradores são contra, porque vai aumentar o trânsito, os arquitetos reclamam, o Instituto dos Arquitetos diz, olha, isso não é a melhor medida do ponto de vista da sociedade. Como é que o senhor vê esse debate e o que o senhor defende sobre o plano diretor nessa questão de se permitir prédios mais altos na região central? Que a gente está falando do gabarito. No plano diretor estratégico, que nós fizemos as audiências públicas, preparamos a revisão do texto e mandamos para a Câmara Municipal, e a Câmara está agora fazendo 40 e tantas audiências públicas para poder fazer os seus ajustes, não é nesse momento que se discute a questão do gabarito. É na revisão da lei de zonamento. Uns falam lei de zonamento, outros falam da lei de uso e ocupação do solo. Enfim, ou lei de uso e ocupação ou lei de zonamento, ou mesmo arcabouço jurídico, que eu vou enviar ainda esse ano para a Câmara Municipal e na revisão da lei de zonamento é que vai ser discutida a questão do gabarito. O que é importante dizer? Para cada situação, você tem ali parâmetros legais. Se tiver a possibilidade de fazer um prédio mais alto, aquele empreendedor ele tem que cuidar das questões da mobilidade do entorno, inclusive fazer investimentos. Eu acho que a gente precisa ter uma ação muito importante das audiências públicas e escutar as pessoas. Você pega a Moema hoje, é um bairro que reclama muito, que tem muito prédio, e acaba como tem muito prédio, um faz sombra no outro. Então, tem uma série de questões. Eu acho que é possível fazer a liberação de um gabarito maior, desde que você tenha um raio no entorno de que o terreno da pessoa precisa ter uma garantia. Um recuo, né? Um recuo. Assim, uma distância para não ficar aquele adensamento que cola no outro. As grandes cidades do mundo, na sua grande maioria, não toda, na sua grande maioria, tem prédios muito altos, né? Eu acho que precisa fazer um balizamento, escutar a sociedade, e o importante é que todas essas ações, às vezes as pessoas pensam assim, o prefeito foi lá, mandou e fez e acabou. Não, a gente coloca audiência pública, escuta, entidade, sociedade. Nós fizemos mais de 70 audiências públicas para fazer a revisão do plano diretor. Vai ter agora na Câmara uma série de audiências públicas. Existe a participação. O que é importante nesse processo, Kendi? É que as pessoas participem das audiências públicas, porque ali elas serão escutadas. Evidentemente, uma opinião não quer dizer que vai ser atendida, porque você tem opiniões contrárias, mas vai se escutar e definir pela decisão que a maioria colocar e aquelas sugestões, opiniões mais ponderadas. Prefeito, um outro problema que a gente vê importante em São Paulo é a questão dos moradores de rua, né? As estimativas, elas variam, mas as mais confiáveis falam aí numa população de rua de 48 mil pessoas, 50 mil pessoas, né? Isso flutua um pouco. E tem todo esse problema, ele de fato, ele aumentou. E há uma crítica em relação à abordagem. Muitas vezes é tratado mais como uma questão de polícia do que como uma questão social. Como é que o senhor pretende resolver esse problema concreto da cidade, sobretudo na região central ali? Olha, com relação aos dados, Kendi, nós contratamos um instituto um instituto especialista para fazer o censo. Então, ele tem toda a técnica, toda a ciência para poder fazer o censo e dar um número correto. Esse instituto que nós contratamos nos apresentou um número em dezembro de 2021 de 31.860 pessoas. Aí, o que a gente tem, às vezes, de informação na imprensa é alguém que pega o dado do CadÚnico. O CadÚnico é autodeclaratório e ele é cumulativo. As pessoas, às vezes, já saiu da rua e ele continua constando lá. Você acha mais confiável esse dado? Você acha que o número é menor do que 50 mil de população de rua? Eu acho que sim. Agora eu estou criando um mecanismo, pedi para o secretário fazer. Como a gente tem mais de 1.000 pessoas que fazem abordagens, eu estou pedindo para colocar um aparelho, um laptop que possa já falar, você é o Kendi, de onde você veio, tal. E a gente já ter ali já a referência, a gente poder ter um mapeamento mais preciso. Um mapeamento mais preciso, isso disponibilizado publicamente. O que é importante a gente colocar com relação às pessoas em situação de rua em São Paulo? São Paulo é uma cidade muito acolhedora. E, evidentemente, por ser uma cidade muito acolhedora, a gente acaba recebendo muita gente de fora. Se você pegar todas as outras cidades, todos os outros estados, não tem o serviço de acolhimento que a cidade de São Paulo tem. São Paulo tem o maior sistema de acolhimento da América Latina. Nós temos 21 vagas, né?
Agora, o que é fundamental colocar aqui para a população, para as pessoas entenderem? Quantas pessoas em situação de rua saíram em 2022, no ano passado? 10.744 pessoas estavam nos nossos acolhimentos e arrumaram emprego, voltaram para os seus estados, voltaram para a sua casa, arrumaram outra casa, alugaram. 10.744. Qual foi esse número em 2021? 8.000 pessoas. Qual foi esse número em 2020? Em 20, que é o auge da pandemia, qual foi o número? 8.000 pessoas saíram. Tá. Então, esses 8.000, então, é de 2020. Tá bom. Mas só para dizer, a gente tinha 7.000 saíram no ano, 8.000 no outro, e no ano passado, 7.744 pessoas. E a gente ainda vê muitas pessoas em situação de rua, porque ainda acaba vindo. E tudo bem, a gente tem que acolher, nós temos que, independente se a pessoa é daqui da cidade de São Paulo ou veio de fora, nós temos que dar o acolhimento. Essa é a característica mais bonita da cidade, de ser a cidade humanizada e acolhedora. Mas, evidentemente, gera um desafio para nós. Sim. Né? Eu queria poder aqui, te contar se você me permitir, um caso concreto. Por favor, prefeito. De uma situação. 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. É o Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março, eu fiz todas as minhas agendas focado em agendas pautadas em questões das mulheres, né? Do emprego, de uma série de coisas. E aí eu fui com a Regina, minha esposa, visitar um dos nossos serviços. Chama-se Ampara Maternal. O que faz o Ampara Maternal? O Ampara Maternal, ele acolhe mulheres grávidas que estão sem marido, sem família, não tem onde morar, para que durante a gravidez ela possa ter ali um acolhimento e ter seu bebê. 50 vagas nesse amparo. Na minha ida para lá, no meu script estava lá, olha, inclusive o prefeito, vou assinar para poder dobrar o número de vagas. Eu fui no caminho falando, Regina, tem 50 mulheres que não têm casa, não têm família, não amparo, e a gente vai ter que dobrar para 100. Olha o quanto... Eu fiquei assustado. Quando a gente chega lá, olha que coisa interessante, como São Paulo precisa ser uma cidade reconhecida como uma cidade humana, uma cidade de acolhimento. Não tinha lá nenhuma mulher da cidade de São Paulo. Não tinha lá nenhuma mulher do estado de São Paulo. Não tinha lá nenhuma mulher do Brasil. Eram todas mulheres vindas do exterior para a cidade de São Paulo e acolhida pela cidade. Só para a gente poder compartilhar, porque tem muita crítica, é tão fácil criticar, mas o trabalho que a ciência social faz, que a Secretaria da Saúde, os profissionais da ciência fazem, o trabalho que a Prefeitura de São Paulo faz de acolhimento, é algo a ser muito elogiado, para a gente ter muito orgulho. Agora, evidentemente, tem os seus desafios. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de acolhimento muito importante para as pessoas, humanizado. A gente, inclusive, criamos agora, a gente já tem no nosso CEAS, mais de 1.000 profissionais que fazem as abordagens para convencer as pessoas para ir para os abrigamentos. E agora a gente criou o Ampara, com mais 47 profissionais, né, inclusive 20% deles são pessoas que eram pessoas em situação de rua e estão trabalhando, 10% são pessoas LGBT, que também para poder dialogar com essa população, e a gente ampliou o serviço de acolhimento. Nos CAIs, Centro de Acolhimento Especial, que tem para família com crianças, para idosos, as vilas Reencontro, que são vilas lindas, casinhas de 18 metros quadrados, com banheiro. Imagina a pessoa sair da rua, vai para um lugar que tem um banheiro, um chuveiro, Sim. um vaso, a cama, tem ventilador, horta comunitária. E os hotéis. Nós alugamos 3.500 vagas de hotéis. E hotéis mesmo, com café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. O desafio é enorme, por conta disso tudo que eu tentei aqui resumidamente Sim. passar para vocês, nosso tempo é curto, mas a gente está com uma equipe muito preparada para fazer o acolhimento. Agora, o que eu não posso deixar, Kendi, é que as pessoas às vezes queiram montar barraca no meio da calçada, impedindo o direito das pessoas de transitarem, né? Fazer do espaço público, das praças, das calçadas, uma favela. Isso eu tenho mas que... Mas esse é um outro problema, que é a questão da abordagem, que muitas vezes pede para se retirar isso durante o dia, depois de noite a pessoa volta e acaba que a prefeitura estaria mais preocupada, segundo a crítica, com uma visão higienista da coisa. Eu tiro de dia que aparece, mas de noite eu permito voltar, não estou cuidando de verdade do problema. Essa foi uma crítica que foi feita recentemente a abordagens que foram realizadas, prefeito. Precisa ver de quem vê a crítica. Infelizmente, a gente vive no momento... O padre Júlio Lancelotti, por exemplo, que tem um trabalho reconhecido internacionalmente de defesa dos moradores de rua. Uhum. Só pode discordar dele ideologicamente, mas me parece alguém que tem experiência e um histórico nessa área, né?
Não, ele vai sempre conversar comigo na prefeitura, a gente tem uma relação, até professor da igreja, ele é um padre, tem uma relação muito boa. Você quer ver um caso concreto? Um dia que chegou para mim na prefeitura e falou, Ricardo, muitas pessoas querem voltar para os seus estados e municípios e têm dificuldade de ter a passagem. É importante que você agilizasse para as pessoas terem a passagem e querer voltar. Eu falei, padre, ótimo, se as pessoas desejam voltar para os seus estados e municípios. No ano passado, nós fornecemos 1.950 passagens para as pessoas voltarem para os seus estados e municípios. A sugestão do padre, para você ver como é importante escutar quem está ali no dia a dia, né? Agora, lógico, ele tem uma posição ideológica, hoje já se demonstra partidária, né, por conta até das ações que ele moveu contra a prefeitura, junto com um agente da política aí, mas tudo bem, zero de problema com relação a isso. Isso é o jogo da política. Isso é o jogo, né? da política, não tem problema. Mas eu posso garantir, Kennedy, a você, a todos aqui, nossos telespectadores, o que a gente tem de acolhimento é humanizado e que a gente precisa, e o que a gente faz é chegar lá e falar assim, olha, eu quero te oferecer um abrigamento. E a pessoa, muitos têm ido, eu tenho até colocado na minha rede social muitos casos. Se você pegar a minha rede social, vários casos estão lá contando histórias reais, do depoimento das pessoas, né? Porque aí você tem a verdade. Agora, quando a pessoa não quer sair, também você não pode deixar ela montar uma barraca nas praças. Tem que ter ordem, né? O prefeito, olha só, eu quero, antes de passar para outros temas com o senhor, ainda falar um pouquinho a questão da Cracolândia e da vacina bivalente, que o comparecimento não está alto. Sobre a Cracolândia, me parece, né, a gente vê que é um problema que a impressão que se tem é que ele só piora. Né? Ele estava concentrado numa região, agora ele se espalhou. E, de novo, a crítica é sobre a abordagem. Né? Se uma internação compulsória para determinado tipo de pessoa nessa situação, acho que é uma situação muito difícil de lidar, ela tem vários ingredientes. Né? Eu queria que o senhor me dissesse e respondesse a crítica de que não está funcionando a política como está agora. Ou seja, que a gestão Dória não conseguiu, que a Bruno Covas também não conseguiu. O Haddad tinha um programa Braços Abertos, aí havia quem apoiava, havia quem criticasse. Como é que o senhor responde à crítica que vocês não conseguem resolver esse problema? Muito bom. Você falou do programa do Haddad, né? O do Braços Abertos, e que outros chamam, inclusive eu chamo de Bolsa Crack. Quando deu dinheiro para as pessoas que são dependentes do crack, portanto, dependentes, né, de uma forma muito... Mas ali não era o desmame que os especialistas recomendam, ou seja, quem tem uma dependência, né, para se retirar a dependência química, que é grave, às vezes a coisa mais eficiente, né, os especialistas dizem, é você ir retirando aos poucos. É nesse sentido que o programa era aplicado, não? Não. Não é uma bolsa crack, assim, consuma crack à vontade aí. Não. Não era isso. Não é verdade. É bom que a internet está aí, que as pessoas podem ver as cenas que pegou aqueles hotéis e alugou os hotéis e deu dinheiro, as pessoas pegaram o dinheiro. Pessoa viciada em crack, o Kennedy, ela não ia lá jogar na loteria, então ela ia comprar o crack e consumir no hotel. Então, as fotos e imagens estão aí, né, na internet. Para as pessoas. Você acha que não funciona o Braço Aberto, é isso? Eu vou te dizer que em 2016 foi para 4 mil usuários. Né? A gente tem as imagens que eram feiras com aquelas tendas, a feira do crack na cidade de São Paulo, 4 mil usuários. Quantos tem hoje? 1.000. Evidentemente que qualquer situação que você tenha de pessoa nesse nível de dependência... Continua sendo um problema. Continua sendo um grande problema, mas houve uma grande evolução. Só para a gente ter uma ideia, o POT, que é o nosso Programa Operação Trabalho, nós temos 1.000 pessoas que estavam em situação de dependência química de crack na Cracolândia, que estão no pote, que a gente colocou no nosso Bolsa Trabalho. A gente ampliou os CAPs. Eu inaugurei 6 CAPs. Nós temos 102 CAPs, Centros de Atendimento Psicossocial na cidade de São Paulo. Ampliamos os serviços do SEAT. O programa Redenção é o maior programa que dura o maior tempo na cidade de São Paulo com relação a esse tema da Cracolândia. E nós criamos agora o Centro de Atendimento Prolongado. Está sendo um sucesso. Tem 3 meses, 39 pessoas, nenhum desistiu até agora. Isso já dá um bom resultado, que é numa ação que a gente faz de recuperação. Aí tem ação policial, porque para ter o crack, tem o vendedor do crack, portanto, quem é o vendedor do crack é um traficante, e o traficante tem que ser preso. Foram feitas mais de 180 prisões, não é pouco. Agora é uma luta constante para vencer essa questão terrível. Lembrando, que no Brasil não produz cocaína, não produz, portanto, o crack, que é originário da cocaína. Tem uma questão de fronteira. É preciso ter o governo federal nos ajudando, né, para não receber. Agora, a situação hoje ela é melhor,
porque a gente tem esses dados que eu estou te dando, né? São dados de contagem. Agora, chegou no momento, Kendi, que esses 1.000, aí tem que ter um trabalho mais apurado, porque é mais difícil. Pesquisa da Unifesp traz um dado importante. 57,4% das pessoas que estão lá agora, elas estão há mais de 5 anos. 39% estão há mais de 10 anos. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que está tanto tempo sob a É mais dependência... difícil tirar da rua. É mais difícil tirar da rua, Claro. de convencer ao tratamento. Mas o que a gente não podia, eu não queria me estender tanto para poder falar de Não, outros fica temas, tranquilo, não temos tempo ainda. mas tem algo fundamental. Lá na minha sala, eu tenho as telas de monitoramento. Uma das telas é o tempo inteiro monitorando a questão da Cracolândia. Quando chegou em 2021, né, naquela questão da pandemia, portanto, muitas pessoas mais suscetíveis a poder irem para lá e se consumirem dessa droga terrível, aquilo estava aumentando. Eu falei, opa, nós precisamos parar com esse negócio. E aí fizemos uma série de ações em conjunto com o governo do Estado para a gente poder estancar o crescimento. Hoje, a gente não tem registro de que aumentou, pelo contrário, vem diminuindo. Mas realmente, nesse momento, Ainda é um eu grave sei que é muito problema. difícil, até por conta desse perfil que eu acabei de falar para vocês. Mas foi inaugurado agora o Hub pelo governo do Estado, o número de internações tem aumentado. Eu tenho certeza absoluta que a gente não podia fazer é colocar isso num canto e embaixo do tapete. Nós estamos enfrentando, eu e o governador Tarcísio, e a gente vai ter uma solução. Não tem como ser de pequeno prazo, porque é um problema de 30 anos. Mas nós estamos muito convencidos de que o trabalho da ciência social, saúde, direitos humanos, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, nós estamos caminhando para uma solução no decorrer do tempo. Questão da vacina bivalente da Covid. Agora, a cidade de São Paulo ampliou para 50 mais, eu vou lá tomar a minha vacina, caso importante. Agora, tem um baixo comparecimento, né, prefeito? A gente está vendo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o abastecimento das vacinas está complicado mesmo. A gente viu que o novo governo federal, ele está correndo atrás de um prejuízo aí, porque o governo anterior tinha uma campanha anti-vacina muito grande, feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Esse baixo comparecimento que o senhor vê na cidade de São Paulo tem a ver com esse comportamento anti-vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião? Kendi, eu acho que não, porque você vê, mesmo naquele período mais crítico, São Paulo se tornou com muito orgulho a capital mundial da vacina. A cidade de São Paulo foi a cidade do mundo que mais vacinou. Eu me lembro uma vez... O então governador Dória teve um papel importante nessa época. Com de certeza. Contraponto ao Bolsonaro na luta pela vacina, né? É bom a gente registrar que nessa luta o Dória estava certo. Com certeza. E São Paulo se tornou a capital mundial da vacina. Nós temos 470 UBSs, né? A gente fez campanha, fizemos drive de vacina, foi um sucesso terrível. Muito orgulho para todos nós. Agora, a gente está tendo 20 mil pessoas se vacinando por dia, muito baixo, né? A gente tem um público muito grande, 50 a mais. Agora a gente começou a fazer 40 a mais. Eu devo amanhã... Liberou agora 40 a mais, não estava liberado 50 a mais, como estava baixo o comparecimento, foi para 40 a mais agora. Foi para 40 a mais. E eu estou pensando aqui, vou ter uma reunião hoje com a equipe da saúde para já liberar 18 mais possivelmente. A gente vai estar discutindo, nós recebemos agora 1.100.000 doses. Não é o suficiente para tudo, mas pelo menos aquelas pessoas das faixas etárias mais baixas que querem se vacinar, a gente já vai melhorando Ou seja, o sistema. pelo que o senhor está vendo do comparecimento, é provável que o senhor libere então para 18 mais? Exatamente. Exatamente, porque tem gente querendo se vacinar e não está na idade, e pessoas a mais de 40, muitos não estão se vacinando. Então, a gente precisa acelerar isso, precisa fazer Por que não está ali. se vacinando? Não tem que ter uma campanha para incentivar as pessoas a se vacinar, prefeito? Nós É impressionante, o Brasil era campeão nessa coisa de vacinação. Exatamente. E a gente regrediu muito a cobertura vacinal para doenças que tinham sido extintas, voltaram a preocupar. É verdade. Eu acho que as pessoas imaginem que a Covid já passou. Lógico, é claro que o período mais crítico já passou. Nós estamos aqui conversando sem máscara, né? Mas ainda está aí. Tem uma nova variante agora. Uma nova variante agora, de um senhor de 75 anos. Até para aproveitar que a pessoa precisa vacinar, procurar uma das 470 UBS da Prefeitura de São Paulo, fazer sua vacina, está lá disponível. Quem tem 40 anos mais já pode ir. E vamos se cuidar, né? Esse alerta é importante. Não baixar a guarda, não. Esse alerta é importante. Vacine-se, que é importante. Prefeito, fala um pouquinho agora de política, da área de articulação política, que o senhor é bom articulador político. O seguinte, o senhor está procurando criar uma aliança nesse campo aí da centro-direita, direita, para apoiar a candidatura do senhor.
há uma fatia de extrema-direita representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que prefere o Ricardo Salles, do PL, né, que foi ministro do Meio Ambiente. Como é que está a sua articulação para conseguir atrair essa fatia de extrema-direita e se isso é interessante para o senhor? É interessante ter o Bolsonaro, por exemplo, no palanque do senhor no ano que vem? Olha, o presidente Bolsonaro já anunciou que ele tem preferência pelo deputado Ricardo Salles. Isso. Normal, acho que é importante. A gente fala muito da defesa da democracia, né? Porque às vezes tem gente aí que defende a democracia e fala, não, mas tem que ser democracia do jeito que eu quero. Sim. Eu sou da democracia verdadeira. Acho que é um direito deles lançarem o candidato, como também é um direito meu de tentar ter o PL junto comigo por conta de um histórico. O PL, ele participou da nossa coligação em 2020, do Bruno, cabeça de chapa, e eu de vice, e foi uma eleição vitoriosa, né, que ele estava na nossa coligação em 2020, porque já fazia parte do governo do Bruno e continua junto. E aí depois veio as filiações do Ricardo Salles. Então, o Ricardo Salles ingressou no PL posterior a uma relação que a gente já tinha aqui na cidade de São Paulo. Ontem ainda vi mais uma declaração do vereador Isaac Félix, presidente do Diretório Municipal do PL, dizendo que não quer Salles, que se colocar o Salles. O senhor está confiante que consegue atrair o PL para a sua aliança? Eu creio que sim. Né? Pelo depoimento, você pega o presidente do diretório e fala assim, o Salles, se colocar ali no Jardim, não precisa voltar para casa. Né? Essa cidade é muito complexa. Não dá para você querer governar uma cidade dessa na base do discurso, sendo ventílico de marqueteiro. Tem que pôr o pé no barro. A gente tem os problemas lá do Itaim Paulista, como tem de Perus, como tem de Itaquera, Guaianazes, Capão Redondo, lá o Jardim Aracati, Jardim Ângela, Parelheiros, Pedreira, Cidade Ademar. Kendi, isso aqui é um país que tem todas as suas complexidades, da gente diminuir a desigualdade social. A cidade de São Paulo são duas cidades dentro de uma. É uma cidade muito rica e uma cidade muito pobre, duas dentro de uma, e que a gente precisa fazer, agora que a gente está fazendo, pela primeira vez na história, Kendi, nós colocamos no PPA, nosso programa plurianual, que os investimentos da cidade de São Paulo está batendo recorde de investimento, ele tem que ter um percentual destinado às áreas mais vulneráveis. Hoje não tem nenhuma criança mais sem falta de vaga de creche, tem vaga de creche para todas as crianças da cidade de São Paulo. A gente está fazendo o maior programa habitacional da história de São Paulo, o maior programa de recap, então desde obras até a questões sociais, a cidade de São Paulo está cuidando. Então, você tem uma pessoa que fique só no discurso de ódio. São Paulo não é isso. Eu acabei de falar da cidade acolhedora, da cidade humana, da cidade que cuida de todo mundo. Né? São Paulo é o reflexo do Brasil. Aqui em São Paulo tem gente do Brasil inteiro. Ou veio de fora, ou tem parentes de fora. Né? A mãe da minha esposa veio do Ceará. Eu fui esse final de semana com ela lá no CTN, Centro de Tradição Nordestina. A coisa mais linda, você vê os nordestinos ali valorizando a sua cultura. Eu sou de Belo Horizonte, vim para São Paulo aos 16 anos, estudei, fiz carreira e amigos aqui. É uma cidade. Prefeito, vou pedir licença para o senhor um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Ricardo Nunes. Olá, a notícia está de volta com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, ainda falando de política, o senhor falou da parceria aí com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O senhor espera ter o apoio dele e a sua candidatura a prefeito? A reeleição? Eu espero ter o apoio seu, Kendi, dele, né? Não, mas ele é teu parceiro político. A gente espera. Está construindo isso? Eu tenho uma relação muito boa com Sim. o Tarcísio, né? Que transcende, inclusive, a relação governador-prefeito, que é Sim, ótima. sim. É algo impressionante como a gente fala direto e as ações estão muito sincronizadas. Tem uma relação de amizade, né? Eu comecei a ter uma boa relação com o atual governador, agora o Tarcísio, quando ele era ministro, porque eu levei ao governo federal uma proposta da gente zerar a dívida da cidade de São Paulo, que envolvia o Campo de Marte, que estava ligado à pasta dele como ministro da Infraestrutura. E ali eu já percebi o quanto que ele é prático, objetivo e de resultado. E a gente foi construindo essa relação. Eu pergunto isso, prefeito, politizando de uma vez, porque é o seguinte, na última eleição presidencial, o PT teve uma boa votação na cidade de São Paulo. O PT tem um compromisso de apoiar o Guilherme Boulos do PSOL. Na política, a gente está vendo que, nesse momento, está pintando uma polarização entre a candidatura do senhor, num campo de centro-direita, direita, e esse campo do Ricardo Salles, de extrema-direita do Bolsonaro, se vai apoiar o senhor ou não, e os complicadores disso ou não, como o senhor estava falando, assim, a questão do discurso de ódio é uma coisa complicada, e, ao mesmo tempo, enfrentar uma candidatura do campo da centro-esquerda, esquerda do Boulos.
O apoio do Tarcísio numa frente para enfrentar o Boulos não é importante? Muito importante. A gente, como eu estava falando, tem uma boa relação. O Tarcísio tem se demonstrado cada dia mais uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que né, está muito claro que não aceita extremismos, é uma pessoa ponderada. Eu fiquei muito impressionado esse caso lá do problema lá do litoral norte, ele ir para lá, né? Ele tinha acabado de ser eleito, a eleição dele está longe, então é uma coisa dele, né? Porque a gente via muito assim o Tarcísio engenheiro da obra, né? Mas também tem esse Tarcísio humano, que acho que identifica muito. Como eu vim da periferia, eu morei no Parque Santo Antônio, estudei em escola pública, essas coisas para mim tocam muito, né? De cuidar das pessoas. Tem que cuidar da cidade, evidentemente, que a gente está fazendo muito, tá? Os dados estão aí, mas eu acho que é muito natural eu e o Tarcísio continuarmos juntos. Construir essa aliança. Construir é muito natural. Prefeito, fala um pouquinho da questão dos ataques nas escolas, né? Que é um problema no Brasil, no mundo inteiro. A gente viu nessa semana uma tentativa de votar no Congresso Nacional o projeto de lei para regulamentar as fake news. São 10 anos aí de que a gente está estudando redes sociais e vendo o efeito que teve na Primavera Árabe, nos protestos no Brasil de 2013, numa ascensão da extrema-direita no mundo. Eu acompanhei a eleição americana em 2020, vi essa questão da polarização, do ódio no debate público. E a gente está vendo que tem um componente grave de redes sociais incentivando violência nas escolas, os tais desafios de TikTok que tem também, enfim. Esse é um problema complexo. Eu pergunto para o senhor em relação ao PL das fake news. O senhor que é uma liderança importante, prefeito de São Paulo, o senhor é a favor da aprovação desse projeto? Da forma como está sendo conduzido, não. Eu acho que é importante a gente poder levar e trazer todos esses temas. Agora, assim, não dá para fazer, apesar de ele estar lá protocolado há muito tempo, né? O que eu estou te falando é a percepção com os deputados. Evidentemente, é algo que está fora do meu dia a dia aqui na prefeitura, mas o que eu tenho falado com os deputados e que eles têm me trazido a impressão. Então, a minha impressão é mais um reflexo do que eles estão lá no dia a dia. Fui vereador 8 anos, então tem toda uma dinâmica ali, um calor do discurso, né? Então, deixar claro que eu não estou no dia a dia desse discurso. Não tenho, assim, detalhes desse processo. O senhor critica no projeto? Porque tem uma parte dele que cobra mais transparência das redes sociais. Sim. Teve um lobby forte do Google, né, para tentar vetar o projeto. Regulamentar é preciso, não? Não, mas eu não critico o projeto. Eu estou dizendo assim, só a forma. A gente acabou de falar um Mas pouquinho... o senhor acha que é importante regulamentar esse projeto ou não? É importante ter uma regulamentação para a rede social ou não? Lógico, é importante ter uma regulamentação que a gente possa ter garantido ali. O que todo mundo fica preocupado, e que não deixou claro para a sociedade, eu estou vendo deputados federais que vêm falar comigo, essa questão da liberdade de expressão, né? Pode até não ter isso no projeto, mas deu essa sensação, e o que precisa é ter um debate mais amplo com essas questões. Tem gente da igreja que está preocupada se não vai poder falar no não vai ser uma coisa boa, precisa ter tempo. O bom desse processo, que o relator, o deputado Orlando Silva, eu fui vereador com ele, é uma pessoa sensata, do diálogo. É ponderado, sim. Ponderado, preparado, né? E acho que a gente dando tempo para ele, eu acho que ele vai poder fazer toda a discussão e deixar todo mundo tranquilo. Eu acho que vai acontecer, mas com um texto que garanta a liberdade de expressão de todos. Eu tenho certeza que o Orlando Silva vai conduzir esse processo de uma forma tranquila. Em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro, eu queria que o senhor me respondesse qual que é o grau de responsabilidade que o Bolsonaro, na opinião do senhor, teve em relação àqueles atentados, se o senhor é a favor dessa CPI, dos atos golpistas, dessa CPI do golpe. Eu acho que a CPI ela é sempre boa, né? Você sempre acaba trazendo à luz. A gente teve no passado muitas CPIs que eram CPIs para fazer, para alguém aparecer, até para ter situações não republicanas. A gente teve um avanço na condução de CPIs. Eu mesmo, como vereador, presidi uma CPI que eu trouxe 1,2 bilhões de reais para os cofres da cidade de São Paulo, CPI da sonegação tributária. Essa CPI eu acho que é importante, ela vai ter uma... Lembrando que CPI, ela é composta por vários partidos, né? Então ela é um reflexo do conjunto da sociedade, uma vez que tem ali vários partidos representados. Envolvimento do presidente Bolsonaro. Verdadeiramente, nesse caso eu não vejo envolvimento, né? Tem uma questão importante. Mas insinuou dar golpe, publicou vídeo, depois disse que estava sob efeito de morfina. Parece clara para o senhor a participação do Bolsonaro como incentivador do que aconteceu? Não, eu digo assim, com relação a ser responsável, ter articulado, ter feito isso, né? Que é algo
terrível que a gente tem que, a todo momento, a todo dia, deixar muito clara o nosso repúdio a esse tipo de atitude, né? Você fazer qualquer ato que afronte o Estado Democrático de Direito, isso a gente tem que repudiar. Eu estou dizendo assim, não vejo verdadeiramente alguma ação assim que fala, olha, vai lá e faça a invasão, não consigo identificar algo desse tipo. Uma vez eu estava tendo... Mas o senhor não vê uma responsabilidade objetiva do Bolsonaro? Não, sinceramente eu não vejo, Quente, não vejo. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse começo do terceiro mandato do Lula? Um pouco preocupante. Você sabe que aqui na cidade de São Paulo, que é a cidade das oportunidades, uma coisa fundamental foi que a gente conseguiu fazer uma grande geração de emprego. No ano passado, entre admissões e demissões, nós tivemos um saldo positivo de 186 mil empregos. Muito por conta do quê? Do ambiente que a gente criou. Simplificou muitas coisas, desburocratizou, reduzimos impostos, deixamos um ambiente que as pessoas veem como um porto seguro do ponto de vista da questão legal, jurídica, né? Algo que é importante para o empreendedor ter essa segurança. Quando o presidente... E eu estou torcendo muito para dar certo o presidente Lula, viu? Estou assim numa torcida enorme. Mas, quando fala de que o presidente Michel Temer fez um golpe, quando fala de acabar com o teto de gasto, né? Quando alguém começa a gastar mais do que ganha, você dá um sinal muito ruim para os investidores. Mas o teto não foi cumprido, prefeito. É uma lei que não estava valendo. O novo marco fiscal não é uma alternativa que, pelo menos, parece mais realista, não? Mas a gente precisa, Kendi, assim, mostrar para os investidores, para o mercado interno e externo, de que o país ele tem rigidez na responsabilidade fiscal, né? Porque isso repercute na questão da inflação. Quando repercute na questão da inflação, o dinheiro do trabalhador fica menor, ele tem que correr para o mercado, porque ele recebe hoje, se ele demorar uma semana, o preço da avaliação do senhor, teria sido melhor manter o teto de gastos do Temer? Tinha que manter o teto, é importante manter o teto, né? Eu acabei de te falar agora o quanto foi importante a cidade de São Paulo chegar no patamar de AAA, das contas públicas corrigidas, acertadas. Não adianta a gente ficar governar com um discurso só para agradar a todos, a gente tem que fazer o discurso para poder dar o benefício real para todos. Essa questão da Rússia e da Ucrânia, para que trazer um problema para nós? Então, acho que toda a experiência do presidente Lula, até entendo, por tudo que aconteceu, esteja um pouco nesse início afobado. Mas estou torcendo, acho que as coisas vão se corrigir, né? Ter uma equipe que tem a competência, acho que vai acabar um pouco esse calor da eleição. Foi uma eleição muito atípica essa última, né? Acho que agora está demorando, mas acho que vai acalmar as coisas e olhar para frente, né? Quem fica com o retrovisor, quem está dirigindo ali, para olhar para frente. Vamos para o pinga-fogo, prefeito. Vamos lá. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi importante na questão de conquistas do trabalhador, mas deixou aqui um marco para a cidade de São Paulo, não muito positiva, quando, em 1932, bombardeou aqui o Campo de Marte, tomou o Campo de Marte da cidade de São Paulo, mas reconheço o trabalho importante que fez do ponto de vista para o trabalhador. Juscelino Kubitschek. Visionário, né? Importante. Você imagine se a gente não tivesse hoje as ações que o Juscelino Kubitschek viu lá atrás, que ninguém viria. É muito importante quando você tem uma gestão que olhe para frente, que seja visionária. Acho que muito importante. Foi um bom presidente, deixou um marco importante de olhar para frente. Ditadura militar de 64. Meu Deus do céu. Eu comecei a minha vida política na questão estudantil, trabalhando, participando do Grêmio. Eu fico até meio de falar de um negócio desse. Acho que apagar da memória, do ponto de vista de nunca mais ter, mas está o tempo inteiro monitorando e vigilante para que nunca mais aconteça. Tancredo Neves. Um político que deixou bastante ensinamentos para as pessoas, do ponto de vista do diálogo. Acho que o bom político, Kendi, e o Tancredo Neves deixou isso para a gente, é aquele que faz o diálogo, aquele que contemporiza, aquele que deixa harmonia. Então, eu diria que Tancredo Neves é um símbolo de harmonia. José Sarney. Fez um papel importante assumindo, né, nesse momento, teve suas dificuldades do ponto de vista econômico do país, mas também
com tudo que se diz, mas a gente tem que reconhecer o trabalho importante que o Tancredo teve na redemocratização, que o José Sarney teve no fortalecimento da democracia do país. Completou uma missão ali, né? Completou. Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, acho que não estava preparado naquele momento para ser presidente, que se trabalha muito questão de marketing, acho que não agiu contundentemente na questão do combate à corrupção, tanto que aconteceu todas as coisas lá do PC Farias. Poderia ter sido um governo bem melhor, né? O Brasil merecia ter tido um governo melhor. Itamar Franco. Itamar Franco, acho que um grande patriota, pessoa que também deu sua grande contribuição. A gente fica vendo aqui o histórico dos presidentes, vai falando, vai passando um filme, né? Isso. Tivemos aí diferentes personagens, mas com grandes contribuições. Gosto muito de Itamar. Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, né? A questão de poder ter um olhar para a sociedade que mais precisa, né? Depois veio o Lula, que implantou aquilo que já tinha sido feito do Bolsa Família, que iniciou no Fernando Henrique Cardoso, um cara que elevou o Brasil de um nível muito importante mundial, fez um grande trabalho, fica o grande legado do Plano Real. Dilma Rousseff. Poderia não ter tido, né? Eu acho que o que eu escuto das pessoas que transitam, que circulam em Brasília, você é um especialista de Brasília, uma pessoa de muito difícil diálogo, pouco traquejo. Eu queria ressaltar isso, pegando esse exemplo da Dilma. A gente precisa ter políticos que somem, né? Que façam do nosso país um país, o que ele é, né? Apaziguado, da paz, de escuta. Acho que poderia ter, o presidente Lula, naquele momento, poderia ter indicado outra pessoa, a gente não teria passado tudo o que passou. Michel Temer. Michel Temer, para mim, é uma grande referência, né? Ele pegou um momento muito difícil, soube conduzir. Se a gente pegar os índices da inflação, caiu, né, bastante no momento do Michel Temer. A questão das reformas que ele implantou, que repercutiu muito positivamente para o país, teve coragem de fazer as reformas, mesmo naquele momento tão difícil, como a questão do teto de gastos, né? Uma pessoa super equilibrada, super do diálogo. A gente viu, inclusive, um episódio do presidente Bolsonaro com Alexandre de Moraes. Ele foi para lá, fez com que as coisas fossem contemporizadas. A gente está vendo guerra aí da Ucrânia e da Rússia. Quanto é ruim a guerra, imagina as guerras internas. A gente precisa parar de fazer as guerras internas, porque ninguém sai ganhando em guerra. E acho que o Michel é um grande exemplo de uma pessoa que traz paz, serenidade para o nosso país. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, reconheço a vitória dele no momento ali do processo democrático brasileiro, e a democracia é isso, é você respeitar a decisão do eleitor, o trabalho que fez, a questão da economia do país. Infelizmente, alguns posicionamentos, principalmente com relação à vacina, totalmente errados, né? Que eu espero que, com o decorrer do tempo, ele possa refletir sobre essa questão, né? E o presidente que foi eleito, que a gente tem que respeitar dentro do processo democrático brasileiro. Lula, um grande líder, né? Hoje não tem como negar, no Brasil tem duas pessoas capazes de mover massa, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Tem uma história bonita que veio lá do sindicalismo, fez um governo bom, que deu bons resultados. Acho que acabou errando na escolha da presidente Dilma para aquela função, não para outra, mas para aquela função. O presidente tem que unir, né? Torcendo muito para que ele possa fazer um bom governo. Só espero que o Lula... As coisas acontecem na vida da gente, né? Esquecer o que passou, olhar para frente. O Brasil está depositando muita confiança. O povo brasileiro precisa da liderança do presidente Lula para que as coisas possam dar certo. Torcendo, tomara que faça um bom governo. É a minha esperança, minha expectativa. Ricardo Nunes. Um cara apaixonado por essa cidade, que morou na periferia de São Paulo, montou o teu negócio, uma série 2x2, que deu certo. Vereador 8 anos, que gosta muito de pregar o respeito às pessoas, que não precisa ter ódio para fazer política, é possível fazer política sem ódio. Essa grande frase do Bruno Covas, é possível fazer política sem ódio. E eu acho que, com dedicação, a gente vai poder dar uma cidade melhor para as pessoas,
focando muito toda a questão necessária de infraestrutura, mas olhando também para aquela pessoa que mais precisa. A gente tem que diminuir a desigualdade social na cidade de São Paulo, é possível fazer, o desafio é enorme, né? Mas uma pessoa que ama a cidade, que tem o coração limpo, aberto e que está aqui para poder dar sua grande contribuição com a sua grande equipe montada com o prefeito Bruno Covas. Perfeito, agradeço muito a entrevista do senhor. Obrigado. Obrigado. Boa noite, até uma próxima aí. Valeu. Obrigado. Ó, a notícia fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Boa noite, obrigado pela sua audiência, até a próxima.